Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Terça-feira à noite, quando eu fui dormir, a minha mãe foi orar comigo e daí a gente orou. E daí no outro dia de manhã a gente acordou com o mesmo pensamento, com a mesma palavra. Ela acordou, eu já estava com a Bíblia aberta já na palavra. E daí eu fiquei lendo e procurando algumas coisas. E na palavra diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais e sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pois não tratem os seus filhos de jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Deus, lhe agradecendo por mais esse culto que o Senhor nos deu, pelo Senhor ter nos livrado de todo mal, Deus. Abençoe essa palavra, Deus, que o Senhor esteja, Deus, abrindo os corações, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor esteja capacitando cada um, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, amém. Aqui diz que nós filhos, nós temos que obedecer nossos pais. Nós temos que honrar nossos pais, para daí sim Deus poder cumprir as promessas que Ele tem para nós. Como por exemplo aqui, para a gente ter longa vida sobre a terra. Aqui também diz que os pais não devem tratar os seus filhos como que eles fiquem irados. Então, de vez em quando, eu sei que não é fácil a gente obedecer os pais, porque nem sempre a gente quer fazer a vontade dos pais e sim a nossa. Mas é um dever que a gente tem, então a gente tem que cumprir com esse nosso dever. Essa semana, como eu ia dar a palavra, o João, que é meu irmão, ele vai tocar. Tipo assim, a gente brigou a semana toda. A semana toda a gente brigando, discutindo, só que graças a Deus, Deus deu paciência para a mãe, deu paciência para o pai. Mas graças a Deus a gente pode dizer que hoje eu estou aqui falando a palavra graças à mãe e graças ao pai. E graças a Deus também. Se os nossos pais ficam felizes, dão presente pra gente, ou carinho, alguma coisa assim, quando a gente obedece a eles, a gente deve imaginar o tanto que Deus fica feliz quando a gente obedece a Deus e aos nossos pais. Porque aqui, Deus falou que Ele cumpre as promessas, só que a gente tem que obedecer e honrar nossos pais. Aqui eu creio que não é a promessa só da gente ter longa vida sobre a terra, mas também a promessa da gente ter, assim, as promessas que homens de Deus ou até mesmo Deus falou pra gente. Mas para isso a gente tem que sempre estar obedecendo a Deus. E hoje, se alguém veio no coração que não tem nenhuma promessa, nada, você imagina Israel, que ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Israel são 4 gerações praticamente. O seu bisavô, o seu avô, o seu pai e você, para só os seus filhos ouvirem a voz de Deus. Então, a gente tem bastante coisas ainda para mudar, para Deus, depois Deus poder mudar o que tem para mudar. Sempre a gente vai ter um defeito. O único que é perfeito é Deus. E para isso, a gente tem que se revestir com a armadura do cristão. A armadura do cristão é o cinturão da verdade, que fala da nossa necessidade de conhecer e crer na Bíblia. A couraça da justiça, que protege o nosso coração e as nossas emoções, porque elas podem ser egoístas. O sapato da paz nos ajudam a ter forças para não lutar contra os outros e para estarmos prontos para compartilhar o Evangelho em todos os momentos. O escudo da fé, que nos protege de todas as ciladas do diabo que tentam enfraquecer nossa confiança no amor de Deus.
o capacete da salvação que protege a nossa mente contra o diabo, que sempre tenta plantar nela o pensamento de que não fomos salvos, ao crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. E ao fim, a espada do Espírito é a Bíblia, a nossa única arma ofensiva e a peça final da armadura. Aqui também, aqui fala sobre a armadura, para a gente não cair nenhuma cilada do inimigo, porque o inimigo, ele sempre vai tentar colocar coisas na nossa mente, que a gente não tem nenhuma promessa, que a gente é fraco, que a gente não pode. Aqui, então, a gente tem que sempre estar com o capacete da salvação, que protege a nossa mente do diabo, que ele sempre tenta lançar alguma coisa, alguma pessoa, ou até algum irmão da igreja, para tentar nos derrubar. Mas se você tiver o capacete da salvação, a espada do Espírito, o sapato da paz, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e o escudo da fé, Deus sempre vai estar com a gente. Para Deus cumprir as promessas na nossa vida, a gente também tem que jejuar, tem que orar, e a gente também tem que falar a verdade, porque mentira, ela não leva a nada. Hoje você mente, amanhã você está no aniversário, alguma coisa, alguém sem querer fala alguma coisa e todo mundo já descobre aquilo. Então não compensa. Em João 8,32 diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então sempre que a gente for falar mentir, a gente tem que pensar as promessas que Deus tem pra gente e tudo que Deus ainda pode fazer por nós. Hoje, a hora que a gente estava ali fora evangelizando, a gente passou um rapaz com uma menina, ele até tá ali hoje. A gente falou para ele vir, ele falou que vinha. Então, ele não mentiu, ele falou a verdade. A gente conversou com mais de 50 pessoas ali, e o único que eu tô vendo ainda que a gente conversou e veio foi ele. Todo mundo falou que ia vir. Já os pais, eu não tenho tanta coisa para falar, né? Porque, assim, a gente erra e tudo, mas geralmente os pais não. Mas a gente pisa na bola, assim, de 99,9% a gente pisa na bola. Então, eu acredito que tudo que Deus tem para nossa vida vai se cumprir. Mas depois que a gente cumprir os nossos deveres, como honrar nossos pais e todos os outros mandamentos que tem na Bíblia. Aqui também, se a gente permitir, o diabo ele vai tentar colocar uma pedra de tropeço, ele vai tentar te impedir, ele vai colocar o pé na frente para você cair, ele vai colocar alguma coisa para você cair. Mas se você tiver a armadura do Espírito, ele nunca vai te atingir. Em João 8,36 diz que, portanto, se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. Nesse tempo que a gente está hoje, a gente tem que vigiar mais do que orar e do que jejuar. A gente tem que vigiar mais, porque, querendo ou não, na frente da escola sempre alguém vai querer te oferecer alguma coisa, ou vai falar, vamos gazear a aula, vamos pra pracinha, vamos fugir da escola, vamos pular o muro, vamos fazer qualquer coisa para que você não esteja na presença de Deus. Você pode estar indo para a escola e alguém te oferecer alguma coisa ou mandar você gazear a aula. Você, não estou indo para a igreja mesmo, vou pecar uma vez, eu chego em casa e peço perdão. Mas Deus, ele vai te perdoar. Mas, não sei, é ruim, porque eu penso na consciência depois. Fugi da escola, e agora? Se minha mãe me pega aqui na rua, ou... eu nunca fiz isso. Mas um monte de amigo meu já fez. Aí, a maioria dos meus amigos,
sei lá, eles não pensam, eles gaseiam dentro da escola, e daí já era. Mas as lutas vêm, o desânimo vem, mas sempre a gente tem que estar firme na palavra de Deus. Aqui, cada peça dessa armadura realmente é a palavra de Deus. Por isso, incentiva o conhecer da sua Bíblia. E para ser um bom soldado, sempre nos pés os seus sapatos, a fim de estar pronto para falar, evangelizar Jesus, para falar de Jesus para alguém, para você evangelizar, para você poder converter pessoas. E nessa noite, eu sei que existem várias pessoas aqui que vieram para cá desanimadas, vieram para cá assim, sem alguma palavra no coração, sem nada, que pensou. Mas eu tenho para dizer nessa noite que as promessas que Deus fez para você vai se cumprir. Agora, aqui também diz que os filhos, o seu dever cristão de vocês é obedecer os seus pais e a sua mãe, porque isso é certo. A gente tem que respeitar, tem que obedecer, não tem jeito. Às vezes é difícil honrar, se quando a gente obedece aos nossos pais, eles vão ficar felizes, porque a gente é filho deles e tipo, não tem como separar. Se eles fazerem internar, qualquer coisa, a gente vai sempre continuar sendo filho deles. Amém? Que Deus sempre é conosco. Amém? Agora eu quero fazer um apelo para Betina. Betina, você quer aceitar Jesus? Então vem pra frente, Betina. Mais alguém aqui nessa noite quer aceitar Jesus? Pode vir, pode vir. Quem já é de Jesus, pode vir. Vai, Peta, corre. Amém? Mais alguém? Então, repita comigo, por favor. Deus, eu entro mais uma vez na sua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor fez na minha vida e há de fazer. Nessa noite, eu venho aceitar Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Que o Senhor esteja limpando, tirando toda sujeira e pecado do meu coração e esteja escrevendo o meu nome no livro da vida. Amém? Agora nós vamos apresentar uma canção. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Nascendo em minha nação, eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos.
Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Fique agora com a mensagem do pastor Fernando Francelino. Culto maravilhoso, culto especial. Culto especial para o Dia das Crianças. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma honra para nós poder recebê-los aqui no nosso local de adoração. Sintam-se em casa, aqui é a casa do Senhor. Aqui se reúne um povo para adorar o nome do Senhor. Sejam bem-vindos sempre que quiserem. Façam parte dessa família se vocês quiserem. Se vocês estiverem vindo de outros ministérios, leve o nosso abraço ao seu pastor. Somos todos membros do mesmo corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Eu quero aproveitar e também agradecer de todo o coração a todos aqueles que se envolveram para a realização deste evento. Meu irmão, possivelmente nós falhamos, possivelmente nós erramos, possivelmente nós não agradamos a todos, mas a nossa finalidade nem é esta. A nossa finalidade é fazer a vontade de Deus. E hoje a nossa visão neste culto de evangelização, um culto para falar do amor de Jesus, um culto para instruir as nossas crianças, e o resultado a gente pode ver nitidamente na igreja. Então, muito obrigado a todos aqueles que se envolveram, aqueles que estão aliançados com esse ministério, aqueles que deram aí suor, tempo, dedicação para fazer o melhor para o Senhor, fizeram com excelência. Deus os abençoe em nome de Jesus. Sempre falo aqui que a excelência está ligada em nós fazermos o nosso melhor. Não tenha dúvida que aqui nós fizemos o melhor. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida para sempre, para todo sempre. Este é o nosso desejo, esta é a nossa vontade. Amém? Gente, eu quero rapidamente compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não quero me estender muito, afinal de contas, o Pedro aqui já estava pregando a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus usou a vida do Pedro para falar aos nossos corações, não tenha dúvida disso. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Jesus Cristo, que está lá em Lucas, capítulo 18 de Lucas, o verso 15. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18, verso 15. Lucas, capítulo 18, verso 15. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Repita comigo: o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, Deus poderoso, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Deus, pelo privilégio de nós estarmos aqui nesta noite, Senhor, sendo instruídos pela Tua palavra, aprendendo mais de Ti, crescendo, Deus, naquilo que o Senhor nos ensina, em graça, em conhecimento. Que este culto, meu Deus, seja um culto de vigor, Pai, seja um culto, Pai, de reabastecimento das nossas energias para essa semana que nós vamos enfrentar, os desafios que nos serão propostos, todos eles, Pai, nós temos a certeza que serão vencidos para a honra e para a glória do Teu nome, se nós estivermos abalizados na Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Gente, rapidamente, até porque as crianças estão brincando e hoje nós vamos encerrar o culto. Depois lá no fundo tem comes e bebes e tudo mais. Então vamos nos estender aqui, tem cama elástica ali fora. As crianças não vão querer ir embora não. Então, vamos aproveitar o dia de hoje, a noite de hoje. Mas eu quero compartilhar com você rapidamente uma mensagem sobre isso que Jesus Cristo estava falando.
esse ministério é um ministério que tem muita dedicação e uma visão de investir nas crianças. Eu já falei aqui, quem é da igreja sabe o meu testemunho. Eu só não me perdi no mundo, eu só não perdi a minha vida ou estraguei a minha vida no mundo, porque eu tive uma boa instrução na minha primeira infância. Eu tive os ensinamentos que nós pais devemos dar aos nossos filhos na primeira infância. A palavra do Senhor diz, e nós já falamos aqui várias vezes, você já ouviu isso aqui só no culto de hoje, Provérbios 22, dizendo que nós devemos instruir os nossos filhos de acordo com os projetos que nós temos para eles, e mesmo com o passar do tempo, eles não se desviarão dele. Então, meu irmão, não existe nada melhor do que instruir uma criança, do que a luz da palavra do Senhor. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus para nós instruirmos os nossos filhos. Eu me lembro quando eu era jovem, sou jovem, né? Mas quando eu era jovem que estava no mundo, eu me lembro de estar no mundo e me vir na cabeça aqueles cânticos que eu aprendia no cultinho das crianças. Aquelas mensagens da Bíblia cantadas, que mesmo adulto ela vinha na memória e aquilo me impedia de fazer um monte de coisas. Porque é assim que nós instruímos as nossas crianças. É isso que nós devemos fazer para instruir as nossas crianças. Não tem nada melhor do que você estar num culto, não tem nada melhor do que você estar na igreja, não tem nada melhor do que o seu filho crescer sabendo que a palavra de Deus é verdadeira, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa. Isso é muito importante. Aqui na igreja nós temos uma visão muito forte com relação a isso. Nós estamos construindo aqui do lado umas salas para proporcionar para as crianças todo o conforto. Vamos colocar para elas todo o material didático que a gente pode oferecer para que as crianças tenham uma educação bíblica consistente e verdadeira. É um desafio para a igreja, é um desafio que vai além das nossas possibilidades. Se nós fôssemos parar para fazer conta, nós não faríamos, mas a obra está completamente avançada e nós vamos terminar ela antes do prazo, porque Deus está nesse negócio e quando Deus bota a mão, a prosperidade vem e as coisas acontecem. Então nós estamos vendo um milagre aqui do lado. Quando você sair ali fora, você vai ver que as salas já estão bem adiantadas. Muito em breve as crianças terão aqui na igreja o lugar delas para aprender a luz da palavra do Senhor. E esse texto aqui, essa semana, o meu filho estava no colégio dele, na Mini Olens. O colégio dele tem uma mini Olimpíada. E aí durante essa semana ele pediu para mim, por todo jeito: pai, você precisa ir, você não pode faltar. Você tem que ir ver o meu jogo. O meu jogo é quinta-feira. Quando ele falou quinta-feira, eu botei as duas mãos na cabeça. Jesus, quinta-feira é dia de pregar. O que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo tocou no meu coração: não, vai fazer parte desse momento do teu filho que é importante. Aí eu coloquei no meu coração: tá bom, vou. Bernardo, qual é o horário? Que o papai tem um monte de coisa para fazer. Eu queria dar um balão nele, ficar ali estudando e chegar em cima da hora para ver o jogo. Aí ele para mim assim: pai, não, é o primeiro jogo, é o segundo jogo. Vamos almoçar e aí tu almoça comigo e já fica aqui no colégio. 1h da tarde, a aula começava 1h30, tu já fica aqui no colégio que é o segundo jogo. Aí eu para ele: não, tudo bem, filho, então eu vou ficar aqui contigo. Almoçamos, fui pro colégio com ele, fiquei com ele. E o jogo não começava, e deu o segundo jogo, deu o terceiro jogo, deu o quarto jogo, e ele brincando, e ele correndo, e ele ali com os amiguinhos dele, eu no meio daquela molecada na arquibancada, o ginásio cheio de criança, e o jogo não começava. Daqui a pouco eu perguntei para a professora: olha, o jogo dele foi mudado, vai ser o último jogo da tarde. Meu irmão, na hora, eu pensei comigo: olha, eu vou ter que ir embora. Eu vou embora, depois eu volto às 5h30 da tarde. Quando eu estava me levantando para ir embora, que eu olhei para a carinha dele, de decepção, eu falei: não posso fazer isso. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração: senta e presta atenção. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa frase que Jesus Cristo disse: o reino de Deus é para aqueles que são semelhantes às crianças. E aí ali o Espírito Santo me botou sentado e disse a mim: fica prestando atenção nas crianças.
Começa a prestar atenção nelas, em tudo que elas estão fazendo, porque o reino de Deus é para aqueles que são semelhantes a ela. Aí eu comecei a prestar atenção naquelas crianças, comecei a observá-las, e comecei a observar mesmo tudo que elas faziam, e o Espírito Santo de Deus começou a me dar algumas referências das crianças que nós devemos aprender com elas. Meu irmão, as crianças têm muito de Deus dentro delas. Enquanto o pecado não entra na vida de uma criança, ela é pura. Enquanto o pecado não entra, ela é justa. Enquanto uma criança é criança, meu irmão, muito de Deus está dentro dela. Portanto, os filhos, quando a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, a Bíblia está dizendo que os filhos são aqueles que o Senhor manda para nos instruir a andar num caminho de retidão e chegar também nos locais de vitória que o Senhor tem para nós. Então, meu irmão, são abençoados aqueles que têm filhos, são abençoados aqueles que têm crianças dentro de casa, são abençoados aqueles que olham para uma criança com um olhar de quem quer aprender. Porque Deus nos ensina muito. Quem é pai aqui sabe que quando um filho nasce, ele muda muito a vida da gente. Eu me lembro antes de o meu filho nascer, antes de ser pai, a minha vida era nem aí para nada, nem aí para Hora do Brasil. A gente costuma dizer, não tinha um pinto para dar água. Então eu ficava pensando só em mim, pensava naquilo que eu poderia fazer. Quando o Bernardo nasceu, a vida mudou completamente. A vida, os projetos, os planos mudaram completamente, a responsabilidade, aquilo que a gente precisa fazer para deixar um legado para eles, a responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa própria vida. Ou seja, eu aprendi, meu irmão, principalmente depois que eu li esse texto, que muitas coisas o Senhor me ensinou a partir da vida do meu filho. E aí ali no ginásio eu comecei a prestar atenção em algumas características que as crianças têm e que a Bíblia, a palavra do Senhor nos mostra que são características do caráter do próprio Deus. Primeira característica que uma criança tem, meu irmão, e que as crianças têm, é a alegria coletiva. Eu fiquei prestando atenção e vi que aquelas crianças, apesar de elas estarem numa Olimpíadas, havia disputa de primeiro, segundo, terceiro lugar, havia ali uma rivalidade, mas a alegria era generalizada. A alegria que elas transmitiam, a alegria que elas passavam, contagiava todos os que estavam ali. Criança, meu irmão, ela é alegre. A criança, ela é feliz. A criança, ela busca a alegria. A criança, ela anseia por estar alegre. Criança, meu irmão, ela se decepciona como a gente se decepciona. Ela tem desilusão como a gente tem. Ela chora como a gente chora, ela sofre como a gente sofre. Mas se você olhar para uma criança, meu irmão, a primeira oportunidade que ela tem de se levantar, abandonar o choro e voltar à vida alegre que ela tinha, ela faz isso. E por que nós muitas vezes não fazemos? Por que nós muitas vezes ficamos guardando rancor de tantas coisas, amargurando tantas coisas, crescendo raízes de amargura dentro do coração por tantas coisas? A palavra do Senhor nos diz, meu irmão, que nós devemos alegrar com os que se alegram. Paulo diz em Romanos 12:5, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sabe qual é a realidade de muita gente, meu irmão? Eles se alegram quando alguém chora e chora quando alguém se alegra. Muitas vezes, por causa do pecado, do individualismo, da soberba que vai tomando conta da nossa vida, das injustiças que a gente sofre e comete durante a vida, nós, se não prestarmos atenção, daqui a pouco nós vamos estar chorando quando alguém se alegra e se alegrando quando alguém se dá mal. E a palavra do Senhor está dizendo: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem, tenham uma atitude coletiva, induza as pessoas a viverem felizes do teu lado. Viva uma vida feliz, meu irmão. Quem sabe você sofreu uma desilusão, quem sabe você sofreu uma perda muito grande, quem sabe você sofreu uma traição, quem sabe, meu irmão, a dor do teu coração é só você e Deus. Mas a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é: olhe para a criança que está perto de você e veja, ela não guarda rancor, ela não guarda amargura, ela busca a felicidade, ela busca em todo o tempo, meu irmão e minha irmã, viver uma vida alegre. Nós devemos aprender com as crianças, elas nos ensinam muito, meu irmão. Às vezes você olha para um crente e você diz: meu irmão, como é que vai, tudo bem? Eu vou indo, né?
A sensação que a gente tem é que parece que a pessoa está indo para o final da existência dela. Meu irmão, as coisas podem estar ruins, mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor diz que na Nova Jerusalém não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro e não haverá mais tristeza, porque o Senhor nos consolará, viveremos uma vida feliz e abundante. O céu, meu irmão e minha irmã, é para quem tem alegria no coração. O céu não é lugar para melancólico, meu irmão. Então olha para uma criança, veja que a criança nos ensina muito. Uma outra atitude aqui que eu aprendo com as crianças, que eu observei, além da alegria coletiva, é, meu irmão, a realidade que as crianças têm da interação, de interagirem. Meu irmão, a palavra do Senhor diz, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como óleo que é derramado sobre a cabeça, escorre sobre a barba, e pelas vestes de Arão. A Bíblia diz que é como orvalho que desce do Monte Hermão e molha os montes Sião. E a Bíblia diz que onde há união, o Senhor concede bênção para a vida toda. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para tudo que tinha criado, olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Por isso vou fazer alguém que lhe auxilie, alguém que lhe seja uma ajudadora, alguém que lhe dê a condição de se multiplicar na terra, para poder vencer e viver as promessas que eu tenho para a vida dele. É necessário que ele tenha união, que ele tenha comunhão, que ele interaja com as pessoas. Meu irmão, o inimigo muitas vezes tenta colocar no nosso coração uma vontade de nós não nos relacionarmos, de nós não confiarmos em ninguém, de nós não termos amigos, de nós vivermos uma vida isolada. Ele vai promovendo na sua vida várias situações que vão te tirando do convívio social. E o que eu observei ali naquelas crianças, meu irmão, era a interação delas. Meu irmão, o que eu aprendo com as crianças, você já viu, já observou o teu filho, ou já observou uma criança pequena, quando você coloca ela no meio de um parquinho de diversões, que ela é estranha de todo mundo, quanto tempo leva para ela fazer amizade? Você já reparou? Se levar 2 minutos, teu filho é meio bichinho do mato. Porque a criança, meu irmão, ela interage rapidamente. A criança, ela busca fazer relacionamentos rapidamente. A criança busca se envolver rapidamente, porque a criança, tendo muito de Deus dentro dela, sabe, meu irmão, instintivamente que quanto mais relacionamentos nós tivermos, mais oportunidade nós teremos de crescer, mais oportunidade nós teremos de influenciar, mais oportunidades nós teremos, meu irmão, para Deus agir na nossa vida em nome de Jesus. Estamos pedindo para o Senhor portas, estamos pedindo para o Senhor janelas, estamos pedindo para o Senhor comportas, estamos pedindo para o Senhor o mundo, mas muitas vezes não queremos nos relacionar com indivíduos, nos relacionar e interagir com pessoas, nos prendemos dentro do nosso próprio mundinho, deixamos de fazer amizades com as pessoas, deixamos de permitir com que as pessoas se envolvam conosco. E a criança nos ensina muito, meu irmão. A criança nos ensina esse valor da interação que é extraordinário. Provérbios tem um texto que diz assim: quem se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, verso 1. Quem se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Se você quer crescer na vida, se você quer ir mais longe, se você quer vencer os desafios que a vida vai lhe impor, perceba o que a criança faz. Crianças interagem. Alguém está ouvindo aí? Assim são as crianças, assim devemos ser nós em nome de Jesus. Amém? Interação. Terceiro ponto que eu vi aqui, meu irmão, o espírito de cooperação. Foi algo que me chamou muita atenção. As crianças, elas estavam, como eu falei para você, numa disputa. Mas as torcidas estavam todas uniformizadas, alguns na quadra jogando. A cooperação foi algo que me chamou muita atenção. Um monte de criancinhas de 7, de 8, de 9 anos, mas elas iam no alambrado, torciam,
Elas iam no alambrado e diziam: olha, vamos para frente, hinos, cânticos, montaram música de torcida, estavam ali animados, uns inspirando os outros, um cooperando com o outro, um incentivando o outro, um dizendo: vamos lá, vamos vencer, estamos aqui. Meu irmão, isto é algo que deve estar dentro da igreja. Isto é algo que deve fazer parte do corpo de Cristo, o espírito de cooperação. Tudo aqui só deu certo neste culto que nós realizamos porque as pessoas resolveram cooperar, e o nome do Senhor está sendo glorificado por causa do espírito de cooperação que precisa haver dentro da igreja, meu irmão. Que esse espírito esteja na tua casa, que essa vontade de cooperar, de estar servindo o outro. Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo disse que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus deve primeiro ser servo, ou seja, deve cooperar. Jesus Cristo disse: nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Meu irmão, será que você tem um tempinho para dar em favor de alguém? Será que você tem um negócio que você pode cooperar com alguém? Será que você tem um coração disposto a servir alguém? É o ensinamento que Jesus Cristo nos mostra. E as crianças, nós vimos isso, meu irmão. Criança, você tem até que ficar puxando ela, porque se bobear, ela dá os presentes, tudo que ela tem pro amiguinho, troca, volta, dá uma bicicleta zero, volta com um carrinho sem roda. É o coração cooperador que a criança tem, meu irmão. É o coração inocente, ingênuo da criança, mas a vontade que ela tem de ver, de ajudar o amiguinho, de fazer com que o amiguinho tenha também o que ela tem. A gente percebe isso nas crianças. É um espírito, meu irmão, que nós não podemos perder. Paulo chamava Aristarco, Mateus, Lucas, os seus amigos, de cooperadores da igreja de Cristo. Ele abria suas cartas dizendo: aos meus amigos cooperadores. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, quando ele fala do valor das ofertas, daquele que semeia muito, muito colherá, daquele que semeia pouco, pouco ceifará, ele diz que o trabalho que nós estamos realizando não estão servindo apenas para suprir as necessidades do povo de Deus, mas também como cooperação e exemplo de muitas ações de graças a Deus. Dá para dar um glória a Deus mais alto que elas ali? Glória a Deus. Já vou terminar. Meu irmão, o quarto ponto que eu prestei muita atenção: a espontaneidade, a sinceridade da criança. Eu estava sentado, o Espírito Santo mandou tudo ali à volta de mim, para eu ir anotando. Eu passava o negócio e eu anotava. Estava sentado na minha frente, uma amiguinha do B do colégio dele e mais um menino. Começaram a discutir. O menininho começou a rir dela porque ela tem um irmão menor de 5 anos, que botou uma foto no Facebook. E aí a foto que ele botou no Facebook, o menininho, eu não sei o que o menino falou, que ele disse que o irmãozinho dela parecia com um cachorro. A menina, quando ouviu aquilo, ela chamou o menino na hora, na chincha, e disse assim: que negócio é esse de chamar o meu irmão de cachorro? Eu não te dei autoridade para chamar o meu irmão de cachorro. Eu quero que você peça desculpa pelo que você fez. Eu não quero que você fale mais do meu irmão. Eu não aceito mais que você fale do meu irmão de 5 aninhos. Meu irmão, isso é um princípio bíblico. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo diz: quando o seu irmão lhe ofender, chame ele a sós e lhe repreenda, porque se ele te ouvir, você ganhará o seu irmão. É uma atitude que nós devemos ter, de sinceridade e de espontaneidade, de quando formos ofendidos, não gostarmos de alguma coisa, chamar o irmão a sós e lhe repreender, e lhe dizer: olha, eu não gostei, eu acredito que você deve mudar, eu não quero que seja dessa forma. Isso é o que nós devemos fazer. Só que sabe o que nós muitas vezes fazemos? Não dizemos nada para quem nos ofendeu e falamos do que ele fez para todo mundo. Essa é uma atitude que nós temos. Falamos mal de todo mundo. Somos ofendidos sim, temos a razão sim, mas perdemos a razão quando, ao invés de nós chamarmos a pessoa e consertarmos o nosso relacionamento com ela, nós aproveitamos aquilo que ela fez para nos tornarmos e fazermos de vítima e queimar o filme daquela pessoa na sociedade, ou na família, ou na igreja, ou seja lá onde for. Me chamou muita atenção porque aquela menina, ela não contou para os amigos, ela não olhou para os amigos e disse: viu o que ele falou?
Ela nem se preocupou com quem estava à volta. Ela olhou firme no olho dele, puxou ele e falou assim: que negócio é esse? Eu não te dou autoridade para você falar isso. Falou para ele, resolveu ali, ele pediu perdão para ela. Ele, eu me enganei, eu estou pedindo perdão, tá bom. E acabou ali o problema. E ninguém guardou mágoa de ninguém. E as coisas foram resolvidas. Porque ali, meu irmão, a gente vê muito de Deus no coração de cada criança. É a atitude que nós temos que ter. Espontaneidade. Se tem alguma coisa para resolver com alguém, chama no canto, fala no olho, diz o que você não gosta, diz o que você quer que seja mudado, mas conserte ali. Jesus Cristo chegou a dizer: se você estiver indo para o tribunal, para algum local onde o juiz vai julgar a causa de você, se você estiver indo com seu irmão, procure se resolver a questão ali com ele antes de chegar na frente de um ímpio, para o ímpio julgar a causa de vocês, para o ímpio decidir qual é o destino de vocês. Meu irmão, não vamos envergonhar a igreja de Cristo, vamos solucionar os nossos problemas, aquilo que é familiar dentro de casa, aquilo que acontecer dentro da igreja. Chama, meu irmão, se você viver um dia um problema assim, chame, converse olho a olho, porque a palavra do Senhor diz que se o seu irmão lhe ouvir, você ganhará ele, você vai ganhar ele para Cristo, você vai mudar a sua atitude vai glorificar o nome do Senhor, porque tudo que os outros esperam, meu irmão, é que os outros falem mal mesmo da gente, que as pessoas queimem o nosso filme na rua. Mas quando nós temos uma atitude, como aquela criança teve, meu irmão, nós temos sinceridade no coração, nós temos espontaneidade e nós agradamos o Espírito Santo de Deus. Amém? Para nós terminarmos aqui, uma outra característica que eu percebi nas crianças: a influência que elas exercem positiva sobre nós adultos. Meu irmão, eu fiquei olhando, tinha muitos pais lá. Eu fiquei olhando e o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Aqui tem muitos pais endividados, aqui tem muitos pais se sofrendo na vida, aqui tem muitos pais desesperados, aqui tem muitos pais que não sabem o que vai ser o dia da manhã, mas todos eles, por um momento, ali, tinham esquecido dos seus problemas, estavam rindo, confraternizando, sendo influenciados pela alegria que estava no coração das crianças. Os pais babavam, os pais brincavam, riam, achavam graça de tudo que faziam, eram influenciados positivamente pelo espírito de alegria que tinha dentro das crianças. Jesus Cristo disse isso para a igreja: assim brilha a vossa luz no mundo. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. A igreja, meu irmão, tem a responsabilidade de influenciar positivamente aqueles que estão desanimados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desesperados, aqueles que não veem mais solução para a sua vida, aqueles, meu irmão, que já não veem mais alternativa de vencer na sua vida. Quando eles olham para a igreja, eles precisam ser influenciados positivamente pela igreja, em nome de Jesus. É uma atitude que as crianças nos ensinam. Eu percebi ali claramente, meu irmão, quantos pais, todos rindo, todos divertidos, todos se divertindo, todos influenciados positivamente pelo coração puro, pelo coração justo, pelo coração alegre, pelo coração feliz, pelo coração disposto daquelas crianças. E assim deve ser o coração da igreja, em nome de Jesus. Amém? E o último ponto que eu prestei atenção ali, sobre as crianças, naquela rápida observação, a questão, meu irmão, da solidariedade. Isso foi algo que me chamou muita atenção. A solidariedade que as crianças têm. Meu irmão, o meu filho perdeu o jogo, ficou frustrado, estava jogando no gol, tomou 2 gols. Foi um trabalho para dizer para ele: não, tu agarrou muito, cara, é que o time não ajudou. Mas, meu irmão, o que me chamou a atenção é que no time dele tinha um fominha. Pensa num fominha, não tocou a bola para ninguém. Os 2 gols que o time tomou porque o menino perdeu a bola. No final do jogo, o menino estava chorando, em prantos, indignado porque tinha perdido a espontaneidade, a sinceridade da criança. Sabe o que as crianças fizeram? Todas elas foram abraçar ele, foram dizer: olha, não faz mal, a próxima a gente ganha, tamo junto. Um monte de criança abraçando o menino, dizendo, confortando o coração dele, dizendo para ele não desanimar, que na próxima eles iam ganhar. Meu irmão, muitas vezes nós enchemos o coração de alegria quando alguém se dá mal.
Muitas vezes alguém se dá mal na vida, a gente quer saber qual é o pecado que ele cometeu. Deve ter feito alguma coisa muito grave, deve ter feito alguma coisa muito errada, deve ter cometido algum pecado para passar o que está passando. Perdemos o jogo por causa dele, queremos mais é que ele se lasque. Isso é o que vem no nosso coração adulto, pecaminoso. Mas o coração da criança, meu irmão, não vê isso. O coração da criança vê o espírito de equipe. O coração da criança vê a solidariedade. O coração da criança vê uma oportunidade de motivar o amigo, para da próxima vez ele vencer, meu irmão. Meu irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo não está nessa terra para estender, para apontar o dedo para ninguém. A igreja do Senhor Jesus Cristo está nessa terra para estender as mãos para o pecador, para o sofredor, para aquele que está desanimado, para aquele que está desiludido, para aquele, meu irmão, que não vê mais porta, aquele que não vê mais saída. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ter um coração solidário como Deus teve, meu irmão, ao ponto de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não conheço alguém mais solidário do que o Deus Todo-Poderoso que a gente serve. E a palavra do Senhor diz que se nós somos dele, se nós vivemos com ele, se nós andamos como ele, nós devemos trilhar os mesmos passos que ele trilhou. Nós devemos ter os mesmos princípios que ele tinha. Atos 2, 3 e 4. Se você ler quando você chegar em casa, você vai ver que todos os princípios que eu falei para você aqui, que eu observei nas crianças, estavam lá na igreja primitiva. Eles eram solidários, eles eram cooperadores, eles tinham, meu irmão e minha irmã, alegria de coração, eles viviam todos juntos, eles tinham, meu irmão, a essência da igreja, a essência daquilo que o Senhor quer para todos nós, a essência daquilo que o Senhor espera de todos nós. Que nós, meu irmão, a partir de hoje, olhemos para as crianças como instrutores de Deus para a nossa vida. Nós devemos instruir eles no caminho que eles devem andar aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz, segundo os projetos que nós temos para eles. Mas, meu irmão, muita coisa do que Deus quer passar para cada um de nós, Ele mostra, e Ele mostra na vida da criança que está perto de nós. Na vida do teu filho, na vida do teu sobrinho, na vida daquele bebê que está na tua casa, aquele que está chegando ou aquele que já está crescendo. Meu irmão, abençoados são aqueles que têm crianças na sua família. Abençoados são aqueles que podem observar crianças na sua família. Porque das crianças, meu irmão, a palavra do Senhor diz que Ele suscitou o perfeito louvor. Dos lábios das crianças, meu irmão, muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala conosco. As atitudes que uma criança tem, muitas vezes nos ensinam a andarmos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu vou ler para você Atos 4:32, que diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Olha aqui o Espírito Santo de Deus agindo. Vê se não é parecido com aquela criança que está na tua casa. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Meu irmão, aqui nós vemos o espírito de cooperação da igreja, o espírito de cooperação que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós. Aquilo que as crianças são, que muito nós podemos aprender com elas, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma canção agora, Alex. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Se você chegou aqui nessa noite e de repente tem te faltado inocência,
Essas virtudes você tem dentro de você, mas não tem aplicado, não tem vivido. Essas atitudes, meu irmão, que nós aprendemos com as crianças, isso que elas nos ensinam: alegria coletiva, interação, espírito de cooperação, espontaneidade, uma influência positiva, solidariedade. Se você tem buscado do Senhor, meu irmão, um coração mais como o de uma criança, se você tem se tornado um velho ranzinza, não no corpo, mas na alma, na mente, porque o teu corpo, meu irmão, pode até envelhecer. O nosso corpo é perecível, mas a palavra do Senhor diz que as coisas do Senhor são novas. O Senhor é um Deus de novidade. O Senhor é um Deus que diz que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor tem novidade de vida. O Senhor tem renovo para a nossa vida. O Senhor tem um tempo novo para a tua vida. Mas para isso, meu irmão, nós precisamos deixar esse coração muitas vezes envelhecido que nós estamos nos tornando. Pessoas envelhecidas no espírito, na alma, perdendo a essência da verdadeira criança que deve estar dentro de nós. Jesus Cristo disse que aqueles que não forem semelhantes a elas não entrarão no reino de Deus. Nós estamos aqui, meu irmão, pregando o reino de Deus. Nós queremos ver uma igreja salva, limpa, pura, viva, cheia do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ver uma igreja que suba quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscá-la. Para isso, meu irmão, nós devemos ter coração como de criança. Eu gostaria que você saísse do teu lugar, viesse à frente. Deixa aqui, meu irmão, o teu coração ranzinza. Transforme o teu coração num coração de criança, nas virtudes de uma criança, crescimento como de uma criança, em nome de Jesus. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Aleluia. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor. Adore a Deus, adore ao Senhor. Senhor, não posso viver longe do seu afago. Senhor, não posso viver longe do seu abraço. Aleluia. Senhor, aleluia. Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por nos colocar, Deus, um coração, Pai, de criança dentro do peito. Deus, nos ensina, Pai, a viver, Pai, um novo tempo. Um tempo, Deus, de vida, Pai, abundante. Um tempo, Espírito Santo, de alegria. Um tempo de cooperação. Um tempo de crescimento, Pai. Um tempo, Senhor Deus, de solidariedade. Um tempo, Espírito Santo de Deus, onde nós podemos, Pai, olhando, Pai, para as crianças que nós observamos todos os dias, ver, Deus, aquilo que nós não podemos perder como essência. A essência do Teu Espírito Santo dentro de nós. A essência, Senhor, do Teu amor, Pai, da Tua dedicação, da Tua alegria dentro do nosso coração, Pai. Dá-nos, Espírito Santo de Deus, um coração que interage, Pai,
um coração que interage com as pessoas, um coração, Deus, que está disposto a solucionar as dificuldades que temos uns com os outros, olhando no olho, Pai, falando a verdade, sendo sincero, Pai. Não, Senhor, com aqueles que são terceiros à nossa causa, Pai, mas sinceros com aqueles que nós precisamos tratar as nossas causas. Nos ensina, Deus, a crescermos e glorificarmos o Teu nome, Pai, em cada passo que nós dermos, Senhor, com um coração puro como é o coração de uma criança, com um coração justo como é o coração de uma criança, com um coração, Senhor Deus, amável como é o coração de uma criança. Espírito Santo de Deus, neste culto tão especial, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de termos muitas crianças dentro dessa igreja. Temos, Senhor Deus, muitas crianças que o Senhor usa, Pai, todos os dias para nos instruir de alguma forma. Deus amado, nos ensina, Deus, a sermos bons pais. Nos ensina, Senhor Deus, a criarmos os nossos filhos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. A Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que é inevitável que coisas aconteçam que façam com que esses pequeninos, Senhor Deus, muitos deles caiam, mas a Tua palavra nos orienta e nos exorta. Ai daquele pelo meio do qual essas crianças venham a cair, Pai. Deus, dá-nos um coração, Senhor, íntegro. Dá-nos um coração, Deus, responsável. Dá-nos um coração, Deus, como o Teu coração é, um coração de pai amoroso, um coração de pai instrutor, um coração de pai que disciplina quando é necessário. Dá-nos um coração, Senhor, cheio de virtudes do Teu Espírito Santo, para instruirmos os nossos filhos, de acordo com os projetos que nós temos para cada um deles, Senhor. Que eles sejam meninos e meninas, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da virtude do Teu Espírito Santo. Que eles sejam, Senhor Deus, portadores da Tua palavra nessa terra. Profetizamos sobre a vida dos nossos filhos bênçãos. Profetizamos, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos a provisão do Teu amor, Pai. Profetizamos sobre a vida dos nossos filhos a sabedoria que vem de Ti, Pai. Profetizamos sobre a vida dos nossos filhos o temor, Pai, para reconhecer a soberania do Senhor sobre a vida deles. Onde eles forem, o que eles fizerem, onde eles colocarem a planta dos pés deles, Senhor, que eles saibam, Deus, que o local onde eles pisam, Deus, servirá para glorificar o Teu nome, e o lugar onde não é para glorificar o Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito Santo arranque eles de lá. Coloque no coração deles, Senhor Deus, o desejo, Pai, de não viver, Pai, uma vida de pecado, Senhor. Preserve os nossos filhos, preserve as nossas crianças debaixo das Suas asas, Pai. É o que nós declaramos nessa noite como igreja, Senhor. É o que nós profetizamos sobre a vida dos nossos filhos nesta noite como igreja, Pai, sabendo que o Senhor protege, que o Senhor ama, que o Senhor cuida. Foi o Senhor que nos deu os nossos filhos como herança. Eles são do Senhor. Queremos ver os nossos filhos, Pai, no Teu altar, servindo e glorificando o Teu nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abraça-me, abraça-me, aleluia. Abraça-me com Teus braços de amor.